O cheiro de urina e fezes impregnava o ar úmido do porão de Versalhes. No escuro absoluto, uma criança de 15 anos agonizava sobre palha podre. Sua respiração, um gargarejo constante através de uma boca que nunca conseguiu fechar. Acima de sua cabeça, os salões dourados brilhavam com a luz de 1000 velas, enquanto a corte dançava minuetos e celebrava a glória do rei. Ninguém sabia que metros abaixo de seus pés, um príncipe morria em silêncio. Se esse tipo de história merece ser lembrada, apoie este projeto se inscrevendo no canal e deixando seu comentário. As grandes casas reais da Europa viviam obcecadas pela perfeição. Cada nascimento era uma aposta política, cada herdeiro uma extensão do poder divino dos monarcas. Mas quando a natureza traía essas expectativas, quando os filhos nasciam marcados por deformidades ou condições que desafiavam a imagem de perfeição real, o destino dessas crianças se tornava um segredo enterrado mais fundo que os cadáveres nos cemitérios palacianos. A medicina medieval não compreendia as mutações genéticas. Para eles, uma criança deformada era sinal da ira divina ou castigo pelos pecados dos pais. Não havia espaço para a imperfeição no teatro do poder absoluto. Louis Auguste deveria ter sido o orgulho de Versalhes. Nascido em 1701, era filho de um primo distante do rei Sol, uma linhagem que prometia grandes honrarias. Mas quando a parteira viu o rosto do recém-nascido, seu grito ecoou pelos corredores do palácio. A criança havia nascido com uma fenda palatina severa, que deixava sua boca permanentemente aberta, a língua pendendo para fora como um animal. O rei francês não hesitou. Na mesma noite, ordenou que o bebê fosse levado aos porões mais profundos do palácio. Uma ama foi escolhida entre as mais pobres da região, uma mulher que precisava desesperadamente do dinheiro. Ela jurou silêncio sob pena de morte e passou a descer todos os dias às masmorras com leite e mingau. Durante 15 anos, Louis Auguste viveu na escuridão total. Sua única companhia era a ama que lhe falava em sussurros sobre o mundo lá em cima. Ele nunca aprendeu a falar adequadamente, apenas emitia sons guturais que ecoavam pelas pedras úmidas. Seu corpo cresceu raquítico, sua pele pálida como papel velho. A corte acreditava que o príncipe havia morrido no parto. Missas foram realizadas, luto oficial foi decretado por 3 dias. Os registros oficiais mostravam uma morte natural, assinada por médicos que nunca viram a criança. Mas Louis Auguste não estava sozinho nesse inferno de silêncio e vergonha. No Império Austro-Húngaro, Maria Antonieta de Áustria enfrentava seu próprio pesadelo genético. Em 1755, a imperatriz deu à luz uma menina que nasceu coberta de pelos por todo o corpo. A condição, conhecida hoje como hipertricose, transformava a criança em algo que aterrorizava até os médicos mais experientes da corte. A recém-nascida foi imediatamente separada da mãe. Guardas reais a levaram para uma torre isolada no extremo norte do castelo, um local que havia sido usado como prisão para traidores. Monges franciscanos foram convocados, homens que haviam feito voto perpétuo de silêncio e que não questionariam ordens imperiais. A menina cresceu sem nome, sem identidade, sem sequer saber que era humana. Os monges a alimentavam como se fosse um animal selvagem, empurrando comida através das grades de ferro. Ela nunca aprendeu a andar erguida, movendo-se de 4 pelas pedras frias da torre. Seus gritos noturnos eram confundidos com o vento que assombrava as muralhas do castelo. Durante 20 anos, essa criança imperial viveu como uma fera. Sua única estimulação eram os raios de sol que entravam pela pequena janela da torre, criando padrões de luz que ela seguia com os olhos durante horas. Quando os monges morriam de velhice, eram substituídos por outros igualmente silenciosos, igualmente obedientes. A existência dela só foi descoberta décadas depois, quando Maria Antonieta morreu e novos administradores inspecionaram todas as propriedades imperiais. Encontraram ossos acorrentados, restos de roupas podres e marcas de garras humanas nas paredes de pedra. Na Inglaterra, a Casa Plantagenet enfrentava a sua própria maldição genética. Edward nasceu em 1247 como herdeiro legítimo, mas uma condição rara fazia seu corpo crescer sem controle. Aos 5 anos, já tinha algo na altura de um adulto. Aos 10, precisava se curvar para passar pelas portas do castelo. O rei Henry III observava com horror enquanto seu filho se transformava em uma criatura gigantesca. A força de Edward era descomunal. Ele conseguia quebrar espadas com as mãos nuas e derrubar cavalos com um único soco. Mas sua aparência aterrorizava qualquer um que o visse. Aos 12 anos, media 2,5 metros de altura, sua cabeça raspava o teto dos salões reais. A solução foi radical. Edward foi enviado para um monastério remoto nas montanhas escocesas, sob o pretexto de receber educação religiosa. Os monges receberam ordens específicas. Ele deveria ser tratado como um órfão camponês de origem desconhecida. Qualquer menção à sua linhagem real resultaria em execução imediata. O jovem gigante viveu isolado entre os muros do monastério, ajudando na construção de muralhas e no transporte de pedras que 10 homens não conseguiriam mover.
Ele acreditava ser filho de um pastor morto em batalha. Sua força era útil, mas sua aparência continuava sendo uma fonte de terror para os outros monges. Aos 17 anos, o coração de Edward não conseguiu mais sustentar seu corpo descomunal. Ele morreu durante o sono e foi enterrado em uma cova anônima no cemitério do monastério. Os registros oficiais da Inglaterra mostravam que o príncipe herdeiro havia morrido de febre aos 5 anos de idade. Mas talvez nenhum horror se compare ao que aconteceu na Baviera durante o século XVI. A duquesa Margarete estava no 8º mês de gravidez quando começaram as dores do parto. Era sua primeira gestação, e toda a corte alemã esperava ansiosa pelo nascimento do herdeiro. Mas quando as parteiras viram o que emergia do ventre da duquesa, seus gritos acordaram todo o castelo. 2 meninas haviam nascido unidas pela cabeça, seus crânios fundidos em uma massa de osso e carne que desafiava qualquer explicação médica da época. Uma tinha os olhos azuis, a outra verdes. Uma chorava enquanto a outra permanecia estranhamente silenciosa. Eram gêmeas siamesas, uma condição que os médicos medievais consideravam obra do demônio. O duque tomou uma decisão instantânea. As crianças foram declaradas mortas no parto. Registros oficiais foram falsificados. Missas fúnebres foram realizadas com caixões vazios. Mas as meninas estavam vivas, escondidas em uma ala secreta do castelo que havia sido construída especificamente para prisioneiros políticos. Uma única serva foi designada para cuidar delas. Uma mulher cega de nascença que não seria perturbada pela aparência das crianças. Ela as alimentava, as limpava e falava com elas em dialetos bávaros antigos, contando histórias que havia ouvido na infância sobre princesas e cavaleiros. As meninas cresceram juntas, literalmente inseparáveis. Uma aprendeu a caminhar primeiro, arrastando a irmã consigo. A outra desenvolveu uma voz mais forte, falando pelas duas. Elas criaram sua própria linguagem, uma mistura de sussurros e gestos que apenas elas compreendiam. Durante 8 anos viveram naquele mundo em miniatura. A ala secreta tinha apenas 3 quartos, um dormitório, uma sala de refeições e um pequeno jardim interno onde podiam tomar sol por algumas horas. Durante o dia, nunca viram outro ser humano além da serva cega. Quando uma delas começou a apresentar sinais de doença grave, febres constantes, convulsões, vômitos de sangue, o desespero tomou conta da situação. Médicos foram convocados em segredo, homens que juraram silêncio sob pena de morte. Eles acreditavam que a infecção em uma das gêmeas poderia se espalhar para a outra através da conexão craniana. A decisão foi tentar separá-las cirurgicamente. Era 1568 e os conhecimentos médicos eram primitivos. Não havia anestesia, apenas ervas narcóticas que mal diminuíam a dor. Os médicos improvisaram uma mesa de operação na ala secreta, usando facas de cozinha afiadas e serras de carpinteiro. O procedimento durou 6 horas. Os gritos das meninas ecoaram pelos corredores secretos enquanto os médicos tentavam separar ossos, músculos e vasos sanguíneos que a natureza havia unido desde a concepção. Sangue cobria o chão de pedra, criando poças escarlates que refletiam a luz das velas. Ambas morreram na mesa de operação. Uma por perda de sangue, a outra por trauma, quando metade de seu crânio foi removido junto com a irmã. Seus corpos foram queimados imediatamente no forno da cozinha do castelo, suas cinzas espalhadas em um campo de trigo para que nenhum vestígio permanecesse. No distante reino de Castela, outra tragédia genética se desenrolava nos corredores do poder real. Carlos de Habsburg nasceu em 1559, com uma condição que o faria permanecer para sempre do tamanho de uma criança pequena. O nanismo severo limitou seu crescimento a apenas 70 centímetros, mesmo na idade adulta. Para uma dinastia obcecada com a imponência e o poder visual, ter um herdeiro do tamanho de uma boneca era inaceitável. O rei Filipe II, conhecido por sua crueldade meticulosa, arquitetou uma solução elaborada. Mandou construir quartos em miniatura, em um castelo abandonado nas montanhas de León. Móveis do tamanho de brinquedos foram encomendados aos melhores artesãos da região. Roupas minúsculas foram costuradas pelas bordadeiras da corte. Até os pratos e copos foram reduzidos para se adequarem às pequenas mãos de Carlos. O jovem príncipe foi enviado para esse mundo de fantasia com uma história inventada. Ele era filho de um nobre menor que havia morrido em batalha e agora estava sob a proteção real. Tutores foram instruídos a tratá-lo como uma curiosidade aristocrática, nunca revelando sua verdadeira identidade. Carlos cresceu acreditando ser um órfão afortunado. Ele brincava com soldadinhos de chumbo do seu tamanho, lia livros escritos em letras grandes, dormia em uma cama que cabia perfeitamente em seu corpo. Diminuto, sua educação foi limitada a assuntos básicos. Nunca lhe ensinaram sobre política, guerra ou administração real. Conforme os anos passavam, Carlos se tornava uma atração mórbida para a corte. Nobres embriagados pediam para vê-lo durante festas secretas, rindo de sua aparência e pedindo para que ele dançasse ou cantasse como um artista de circo. Ele obedecia, feliz por receber atenção sem perceber que era objeto de escárnio. Aos 25 anos, durante uma dessas exibições noturnas,
Carlos morreu de exaustão após ser forçado a entreter convidados por mais de 6 horas seguidas. Seu pequeno coração não aguentou o esforço, e ele desabou no meio do salão enquanto tentava fazer uma pirueta. Seu corpo foi enterrado no jardim do castelo, em um túmulo sem nome, com uma lápide que dizia apenas: "Aqui jaz um anão da corte". A verdade sobre sua linhagem real morreu com ele. Essas 5 crianças representavam mais do que simples tragédias familiares. Elas eram símbolos da obsessão real pela perfeição. Sacrifícios humanos oferecidos no altar da reputação monárquica. Cada uma vivia em seu próprio inferno particular, criado pela vergonha de governantes que preferiam matar a própria descendência a admitir imperfeição. Mas os horrores que essas crianças enfrentaram eram apenas o começo. Suas mortes, quando finalmente chegaram, foram ainda mais brutais do que suas vidas em cativeiro. E as consequências desses segredos enterrados se espalhariam pelas gerações seguintes, criando ciclos de violência e ocultação que definiriam o caráter dessas dinastias por séculos. O destino final de cada uma dessas crianças revelaria até onde o poder absoluto estava disposto a ir para preservar suas ilusões de grandeza divina. O inverno de 1716 trouxe uma pneumonia devastadora para os porões de Versalhes. Louis Auguste, já debilitado por 15 anos de vida subterrânea, começou a tossir sangue. Sua respiração, sempre dificultada pela deformidade, tornou-se um estertor agônico que ecoava pelas pedras úmidas. A ama que cuidava dele por tanto tempo estava agora com mais de 60 anos. Suas mãos trêmulas mal conseguiam segurar a tigela de caldo morno que tentava forçar pela boca aberta do príncipe. Ela sabia que ele estava morrendo, mas suas ordens eram claras. Ninguém poderia ser chamado, nenhum médico poderia descer aqueles porões. Durante 3 dias, Louis Auguste agonizou na escuridão. Suas últimas palavras foram um gemido incompreensível, talvez tentando dizer "mãe", uma palavra que ele ouvira a ama sussurrar sobre outras pessoas, mas que nunca soube aplicar a si mesmo. Quando finalmente morreu, seu corpo permaneceu no porão por 2 dias, até que guardas reais desceram para remover os restos mortais. Não houve cerimônia. Nenhuma oração foi dita. O corpo de Louis Auguste foi envolto em um saco de estopa e carregado durante a madrugada para uma vala comum nos arredores de Paris, onde mendigos e criminosos eram enterrados sem nome. Terra foi jogada sobre ele como se fosse lixo, e em poucos meses até mesmo a ama que o cuidara havia morrido. Alguns dizem de desgosto, outros de uma dose conveniente de arsênico. Os registros de Versalhes jamais mencionaram um porão ocupado por 15 anos. Quando o palácio foi renovado décadas depois, operários encontraram uma pilha de ossos de rato e fezes humanas ressecadas, mas ninguém questionou sua origem. No Império Austro-Húngaro, a descoberta da filha bestial dos Habsburgo criou ondas de choque que se espalharam até Viena. Quando Maria Antonieta morreu em 1780 e administradores imperiais inspecionaram todas as propriedades, encontraram muito mais do que esperavam na torre isolada. Os novos guardas que abriram a porta pela primeira vez em décadas recuaram em horror. O cheiro de decomposição era sufocante. No centro da câmara, acorrentada a uma parede de pedra, estava um esqueleto coberto por tufos de cabelo longo e emaranhado. Mas o mais perturbador eram as marcas nas paredes, arranhões profundos feitos por unhas humanas, alguns ainda com fragmentos de osso cravados na pedra. A criança havia tentado escapar por décadas, suas unhas crescendo como garras na falta de qualquer cuidado. As marcas se estendiam por toda a altura da parede que ela conseguia alcançar, criando um mapa de desespero gravado em pedra. No chão, espalhados entre os ossos, estavam pedaços de tecido que um dia foram roupas, agora transformados em trapos podres. Mais chocante ainda era a evidência de que ela havia sobrevivido muito além do que qualquer um imaginava. Marcas recentes na parede sugeriam que ela vivera até pelo menos 1775, 5 anos antes da morte da imperatriz. Isso significava que por anos, enquanto Maria Antonieta recebia embaixadores e organizava bailes na corte, sua filha deformada morria lentamente de fome a poucos metros de distância. Os administradores queimaram tudo imediatamente. Ossos, correntes, até mesmo as pedras com marcas de unha foram removidas e substituídas. A torre foi demolida no mesmo ano, e nos registros oficiais consta que o local era usado apenas para armazenar grãos. Na Inglaterra, a verdade sobre Edward Plantagenet emerge apenas através de pergaminhos ocultos encontrados nos arquivos do monastério escocês. Os monges, apesar dos votos de silêncio, mantiveram registros secretos das últimas semanas de vida do príncipe gigante. Edward havia desenvolvido uma condição cardíaca grave devido ao tamanho descomunal de seu corpo. Seu coração, embora proporcionalmente maior que o normal, não conseguia bombear sangue suficiente para manter seus quase 3 metros de altura funcionando. Ele desmaiava frequentemente durante o trabalho, seu rosto ficando azulado enquanto lutava para respirar. Os monges sabiam que ele estava morrendo, mas as ordens reais eram claras.
Nenhum médico poderia ser chamado, nenhum tratamento poderia ser oferecido. Edward deveria morrer como havia vivido, como um órfão sem importância. Durante suas últimas semanas, o jovem gigante começou a questionar sua origem. Talvez a proximidade da morte tenha despertado memórias enterradas da infância, ou talvez ele tenha percebido detalhes que antes passaram, despercebidos. O respeito excessivo dos monges, as roupas de qualidade que nunca se adequavam a um órfão camponês, a educação refinada que recebera. Uma noite, Edward confrontou o abade responsável pelo monastério. Com sua voz profunda como trovão, ele exigiu saber quem realmente era. O abade, aterrorizado pela fúria do gigante moribundo, acabou confessando a verdade. Ele era Edward Plantagenet, príncipe herdeiro da Inglaterra, escondido desde os 5 anos de idade. A revelação destruiu Edward completamente. Ele passou os últimos 3 dias de vida em um estado de raiva incontrolável, quebrando móveis, socando paredes, gritando até que sua voz ficou rouca. Seu coração, já sobrecarregado, não aguentou a pressão emocional. Edward morreu agarrado ao pescoço do abade, tentando estrangulá-lo com suas últimas forças. Quando os outros monges finalmente conseguiram separar o cadáver das mãos do religioso, encontraram suas unhas cravadas na carne do homem. O abade sobreviveu, mas carregou as cicatrizes pelo resto da vida. O corpo de Edward foi enterrado em uma fossa profunda nos terrenos do monastério, sem lápide, sem oração. Os registros oficiais foram alterados para mostrar que um órfão chamado Edmund havia morrido de febre. Qualquer menção ao nome Plantagenet foi apagada dos pergaminhos. As gêmeas siamesas da Baviera tiveram o destino mais brutal de todas. A operação que resultou em suas mortes foi documentada secretamente por um dos médicos presentes, um homem que mais tarde se tornaria médico pessoal do Papa e que confessou horror em cartas privadas descobertas séculos depois. Segundo seus relatos, as meninas estavam conscientes durante toda a cirurgia. As ervas narcóticas disponíveis na época eram insuficientes para anestesiar completamente 2 pessoas, especialmente considerando a conexão neural complexa entre seus cérebros. Elas sentiam cada corte, cada serrote no osso, cada vaso sanguíneo sendo cauterizado com ferro quente. Uma das gêmeas morreu primeiro, aproximadamente na metade do procedimento. Mas devido à conexão craniana, a outra continuou sentindo a dor da irmã morta por quase 2 horas, enquanto os médicos tentavam desesperadamente separar os tecidos necrosados do cérebro ainda vivo. Os gritos foram tão intensos que ecoaram por toda a ala secreta do castelo. Servos que trabalhavam em andares superiores depois relataram ter ouvido os demônios do inferno uivando nas profundezas do castelo durante toda aquela noite. Quando a segunda gêmea finalmente morreu, os médicos estavam cobertos de sangue dos pés à cabeça. O chão da sala improvisada parecia um açougue, com pedaços de osso craniano, cabelo ensanguentado e fragmentos de massa cerebral espalhados por toda parte. Mas o horror não terminou com suas mortes. O duque ordenou que os corpos fossem queimados imediatamente, mas o forno da cozinha não estava quente o suficiente para consumir completamente 2 corpos humanos. Os cozinheiros foram forçados a cortar os cadáveres em pedaços menores, alimentando o fogo durante 3 dias seguidos. O cheiro de carne humana queimada impregnava todo o castelo. Convidados que estavam hospedados para um banquete real começaram a vomitar durante as refeições, sem saber por que a comida tinha um gosto tão nauseante. Alguns chegaram a comentar que a carne de porco servida no jantar tinha um sabor estranhamente familiar. As cinzas das gêmeas foram espalhadas em um campo de trigo que alimentaria camponeses durante todo o inverno seguinte. Ironicamente, aquela foi uma das colheitas mais abundantes que a região já havia visto. Carlos de Habsburg teve a morte mais humilhante de todos. Durante a festa em que morreu, ele havia sido forçado a representar diferentes personagens para entreter convidados embriagados da corte castelhana. Primeiro, fizeram-no se vestir como um soldado romano em miniatura, marchando de um lado para outro da sala enquanto nobres apostavam quanto tempo ele conseguiria manter o ritmo. Depois, colocaram-no em roupas femininas e forçaram-no a dançar com uma boneca do seu tamanho, simulando um baile romântico que causava gargalhadas histéricas nos espectadores. O ápice da humilhação veio quando alguém sugeriu que Carlos lutasse contra um galo de briga. A ave foi trazida ao salão e o pequeno príncipe foi colocado em uma arena improvisada no centro da sala. Os convidados gritavam apostas enquanto o galo atacava Carlos com suas esporas afiadas, rasgando suas roupas em miniatura e deixando cortes profundos em seus braços e pernas. Carlos tentou fugir da arena, mas os convidados o empurravam de volta toda vez que ele se aproximava das bordas. Suas lágrimas e gritos de dor apenas intensificavam as gargalhadas da audiência. O espetáculo continuou por mais de 2 horas, até que Carlos, sangrando e exausto, desabou no chão da arena. Seu coração minúsculo, já sobrecarregado pelo esforço físico e pelo terror, parou de bater enquanto os convidados ainda riam.
Demorou vários minutos até que alguém percebesse que ele não estava mais se movendo. Quando finalmente se aproximaram para verificar, Carlos já estava morto, seus olhos ainda abertos em uma expressão de puro terror. A reação dos convidados foi de irritação, não de remorso. Reclamaram que o entretenimento havia terminado cedo demais e exigiram que outros anões fossem trazidos para continuar a diversão. O corpo de Carlos foi removido da sala, como se fosse lixo, carregado pelos criados junto com os pratos sujos do jantar. Ele foi enterrado no jardim do castelo naquela mesma noite, em uma cova tão rasa que cães selvagens desenterraram seus restos mortais poucos dias depois. Os ossos foram espalhados pelos terrenos do castelo e alguns servos relataram ter encontrado fragmentos do pequeno crânio sendo usados como brinquedos por crianças camponesas. Estas 5 crianças representam uma verdade sombria sobre o poder absoluto. Quando a reputação vale mais que a vida, até mesmo os próprios filhos se tornam descartáveis. Suas histórias foram apagadas dos registros oficiais, mas as cicatrizes que deixaram nas dinastias europeias persistiram por gerações. A obsessão pela perfeição genética que matou essas crianças não desapareceu com o fim das monarquias absolutas. Hoje, ela assumiu novas formas. Diagnósticos pré-natais que levam a abortos seletivos, cirurgias plásticas em bebês, pressão social sobre famílias com filhos deficientes. Mudaram os métodos, mas a vergonha da imperfeição continua matando. Cada vez que uma família esconde uma criança especial, cada vez que a sociedade desvia o olhar de quem nasce diferente, cada vez que preferimos o silêncio à aceitação, repetimos os crimes dessas cortes medievais. A diferença é que hoje temos escolha. Se essa história mexeu com você, compartilhe. Quanto mais gente souber, menos esses horrores se repetem.